Olá, boa tarde, graça e paz a todos os eleitos e abençoados do Pai. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, ressuscitado, nesta sala em graça, aqui no Teixal, em Portugal. Para quem não conhece, o meu nome é Jorge Graça, representante oficial do Ministério Internacional Graça sobre Graça em Portugal, um ministério que tem a sede no Brasil, no Rio de Janeiro, debaixo da liderança do abençoado Cristiano de França. Hoje trago um tema, até uma questão que muitos têm essa dúvida. Hoje o tema do apostolado de hoje é isolando o fermento da circuncisão. Como texto base, vamos ver o texto inicial em Filipenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Nós vamos ver em Gálatas 2:7, que diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Neste versículo, aqui é uma passagem quando Paulo vai a Jerusalém com Barnabé e aqueles que eram reputados como colunas, como Tiago, Pedro e João, eles entenderam que realmente o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo e o da circuncisão foi confiado a Pedro. Então nós temos dois fundamentos, temos dois ministérios, temos dois evangelhos. Há o evangelho da incircuncisão confiado a Paulo e o evangelho da circuncisão confiado a Pedro. Em Romanos 11, versículo 13, nós vamos ver, que diz assim: Porque convosco falo, gentios são aqueles que não são judeus, que enquanto for apóstolo dos gentios, aqui está-se a referir a Paulo, glorificarei o meu ministério. Ou seja, o ministério da incircuncisão é para aqueles que eram incircuncisos na carne, ou seja, os gentios, aqueles que não tinham contacto com a lei, aqueles que não eram circuncisados na carne, ou seja, aqueles que não eram de origem judaica, origem hebraica. São gentios, são os pagãos. Vamos ver Gálatas 1, versículo 11 e o 12. Que diz assim: Porque não o recebi, está Paulo a falar, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. No versículo 11 diz assim: Mas faço-os saber, está-se a referir às igrejas da Galácia, aos Gálatas, mas faço-os saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, o evangelho da incircuncisão foi por revelação por Jesus Cristo na manifestação do ressuscitado, e Paulo é bem claro que diz que não aprendeu de homem algum. Aqui está-se a referir ao evangelho da circuncisão que foi ensinado por Jesus de Nazaré aos 12 discípulos que foram designados por ele. E Paulo nunca conheceu fisicamente Jesus na manifestação nos dias da sua carne, na manifestação de Nazaré, mas sim depois da ressurreição, na manifestação do ressuscitado. Ou seja, Paulo recebe o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, por revelação pelo próprio Cristo ressuscitado. Nós temos que entender que Paulo tem uma chamada bem clara, e nós vamos ver isso num livro histórico de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz: E disse, porém, o Senhor, aqui está-se a referir quando o Senhor aparece a Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, o Senhor está a transmitir ao Ananias que Paulo, naquela altura Saulo, era um vaso escolhido para levar o meu nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo, diante dos gentios, ou seja, não judeus, diante dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, a chamada de Paulo era levar o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo a ser anunciado pelos gentios, os pagãos, os reis e os filhos de Israel.
Aqui, quando diz os filhos de Israel, nós temos que entender que os filhos de Israel está-se a referir a todos aqueles que são judeus, porque nós temos as das 12 tribos, houve uma divisão entre as 10 tribos que foram para o Reino do Norte e as 2 tribos que ficaram no Reino do Sul. Ou seja, as 10 tribos que tinham como capital Samaria, e depois, com a dispersão, ou seja, com a diáspora, até são considerados em relação às 2 tribos do Sul, ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, são consideradas as outras restantes tribos como os gentios, ou seja, derivada às misturas entre esses povos com os povos pagãos. Por isso é que também temos outra situação. Temos aqueles que são os judeus puritanos, são aqueles que são de Jerusalém, e temos os judeus que já têm influência grega, influência helenista, chamados os judeus da diáspora. Ou seja, Paulo leva o Evangelho a todos eles, ou seja, a todos esses mesmo, aqueles que eram helenistas, aqueles que estavam, que pertenciam às demais tribos que estavam perdidas. Então nós podemos ver aqui pela palavra de Deus que o Evangelho da circuncisão. O que é o Evangelho da circuncisão? O Evangelho da circuncisão é aquele Evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo de Nazareno, como ministro da circuncisão, aos 12 apóstolos. O ministério da circuncisão tinha 3 pontos bases. Essa mensagem específica de judeus para judeus consistia em anunciar o Messias que já tinha vindo, que era Jesus de Nazaré. Tinha para anunciar que o reino dos céus, o reino de Deus, já estava implantado, o reino já tinha vindo, porque antes de Jesus, até próprio João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado o reino de Deus. E o reino veio, depois da ressurreição, está implantado o reino de Deus. E veio também para anunciar o cumprimento que ia se dar de o juízo que foi profetizado por Daniel, ou seja, o juízo à nação de Israel. E como nós podemos ver, esse evangelho específico da circuncisão dos 12 apóstolos para os judeus que estavam no mundo Ocumen, no mundo habitado, no mundo civilizado, consistia nesses pontos e terminou no ano 70 depois de Cristo com o cumprimento profético da destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém pelo general e depois veio a ser imperador o Tito. Tudo isso, o cumprimento profético de Mateus 24, de Jesus nos dias da sua carne, que transmite aos discípulos. Ou seja, tudo o que foi profetizado nas Escrituras acerca da vinda do Messias, acerca do julgamento da nação, já se cumpriram. Agora coloca-se uma questão. As pessoas podem perguntar, então, mas em relação aos livros da circuncisão, estou-me a referir aos livros de Pedro, os livros de João, o livro de Tiago e Judas. Podem perguntar assim, então, mas não é lícito a gente reter o bom, o bem desses livros? É assim, os livros da circuncisão têm uma mensagem específica para os judeus. Nós podemos encontrar nessas cartas, nas cartas da circuncisão, certas evidências da graça. Claro que existem. Mas nós também temos outras passagens bíblicas nesses livros que vão contra aquilo que Paulo recebeu e que Paulo ensinou. Coloca-se uma questão.